Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre pessoas que são magoadas e feridas com a igreja. Cada vez mais tem aumentado o número do que chamamos de desigrejados. São pessoas que são crentes, professam a fé cristã, já participaram de uma igreja, mas tiveram algum tipo de dificuldade de relacionamento ou de discordância doutrinária com aquela igreja e saíram. E falam que ainda são crentes, mas não frequentam igrejas porque se machucaram, ou por questões relacionais, ou por questões doutrinárias. Como é que isso acontece? Existe um culpado em cima disso? É culpa do pastor? Talvez da membresia que devia dar atenção para essa pessoa? Ou às vezes também do menino das próprias pessoas. Hoje em dia as pessoas têm a tendência de pular de igreja em igreja, não gostei dessa, não gostei daquilo, não gostam de ser confrontadas também. Será que existe aí um denominador comum? É culpa de um, de outro, de outro? Vamos tentar fazer um raio-x e entender por que pessoas são machucadas, estão de mal com a igreja, e claro, como remediar isso de pouquinho em pouquinho, como a igreja, o pastor, a membresia pode dar uma assistência maior para que isso não aconteça, que é algo muito crescente. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da comunidade cristã Semente do Amanhã, na Barra da Tijuca, pastor Anderson Paca. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Mais uma vez, é muito bom, e esse assunto é um assunto especial, que vale a pena a gente falar, né? Então vai ser uma grande bênção estar aqui com você. Inevitavelmente, pessoas vão se magoar. Eu não vou falar com a igreja, mas com alguma coisa que vai acontecer nela durante o caminhar cristão. Pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão de o pastor não deu bom dia, tem pessoas que não gostam, pode ser alguma questão que o pastor foi duro demasiadamente mesmo, e aí a pessoa não se sentiu bem, ou discordou da doutrina. Um ou outro vai acontecer, alguma pessoa aqui ali vai sair da igreja. E o problema hoje não é nem porque saiu, mas como alcançá-la também. A gente tem que falar um pouco sobre isso, né, pastor Anderson? Claro, porque eu acho que que é inevitável. O grande problema não é nem o que as pessoas passam dentro das igrejas. Muitas vezes elas já trazem uma infiltração, uma carga. E quando a gente vai analisar, o problema está lá na família, na primeira estrutura de autoridade sobre a vida dela, paternidade. Então ela já entra desconfiada, ela vai aceitando, vai recebendo, vai conhecendo, mas isso não foi tratado. Então, no meio do processo, aquilo pode pipocar. E aí, aquilo que não foi tratado, né, tá lá, incubado, é igual um vulcão, em alguma hora. Então, é importante também as igrejas se voltarem para tratar esses problemas do passado. Vai ser bom forte, vai ser muito bom o debate. Também recebo ele que é psicólogo e pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória em Cosmos, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Henrique. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É muito bom estar aqui mais uma vez com um tema maravilhoso, né? E ele já entrou um pouquinho na minha área ali, falando de questão do sentimento, do que a pessoa traz. E é exatamente isso na maioria das vezes. Tá na pessoa. A grande questão está na pessoa. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. É porque às vezes tem uma igreja muito grande, tem 3 mil pessoas lá e ele sai, ele é um machucado e tem 3 mil que não foram machucados. Mas também tem, às vezes tem questões relacionais. E eu vou levantar alguns dados, algumas perguntas e também depois, durante o nosso debate, vamos falar sobre uma grande preocupação que acho que todos os pastores têm hoje e nós como igreja temos que ter, que você pega uma pesquisa do IBGE, você vê que o número de desigrejados ele é o mais crescente, porque ele é muito pequeno, então se é 100 e vai para 200, ele cresce 100%. Então a gente vê um número, às vezes, absurdamente grande na porcentagem, mas não necessariamente no número em si. Porém, eu imagino, entendo que algumas dessas pessoas que saíram de igrejas que eles chamam de denominacionais, igrejas formais ou nominais, como eles chamam, saem dali e procuram alguma coisa assim, e é normal do crente, do ser humano, está em comunidade, sendo ela uma comunidade nominal, formal, denominacional ou não. E querendo ou não, daqui a alguns anos, essas pessoas que saíram de igreja, se chamam desigrejados, vão se juntando por alguma questão que elas vão se unindo, ou às vezes até por essa similaridade, que eu saí porque eu saí de igreja nominal, elas começam a formar em si próprias uma comunidade. E ali com o tempo vai ter problema também. Não só isso. É uma comunidade que já se torna problemática, porque se torna porque já está apontando para fora. Mas eu vou chegar lá, a gente já foi na frente, mas essa é uma grande preocupação que a gente vai ter que culminar o nosso debate aí, porque são comunidades que já crescem, vamos dizer assim, com anomalias sentimentais e por aí vai. Isso é muito preocupante, mas deixa eu iniciar. Vocês sabem muito bem que isso é inevitável para qualquer pastor. Vocês são pastores há muito tempo, muitas pessoas foram, muitas pessoas saíram, muitas pessoas por si só falaram, poxa, eu não me acostumei, eu quero sair. Outras pessoas saíram e falaram, poxa, eu estou magoado com o senhor, ou estou magoado com a igreja, falam mesmo, ou depois volta. Tem como fazer uma leitura? Na maioria das vezes, quem é culpado em situações assim?
É interessante que quando a igreja, né, toda a igreja, não tem um pastor que não tem pessoas que saíram da igreja. O grande desafio hoje, acho que a visão principal do reino de Deus é ganhar uma multidão e cuidar bem delas. Então o desafio é a gente fechar as portas dos fundos da igreja. Esse é o grande desafio. É muito bom em ganhar, mas... Exatamente, esse é o grande desafio. E também encher prédio de igreja também não é tão difícil. Uma igreja que é voltada para programas, né, os programas eles enchem até, as pessoas vêm e tudo. Então, assim, o investimento eu acho que tem que ser na base, entendeu? Na base. Interessante que você estava falando, eu estava me lembrando aqui. Às vezes você tem numa congregação uma pessoa que nunca se deu com a outra. Mas aí, certo ponto, uma saiu alguns anos atrás da igreja por uma situação, saiu ferida com alguém, com um líder ou até com um pastor. Elas unem as forças. Aí, daqui a 2 anos, elas viraram amigas, porque aquela que saiu depois de 2 anos vai ligar para aquela que saiu. Questão em comum. É O que impressionante. une eles é a similaridade de sou contra aquela igreja. Eles se juntam contra Isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Nem, eles convivendo juntos, Forma não um bloco tinham, não dos tinham essa incontentes. intimidade, não tinham assim, nem essa comunhão, mas se tornou algo, aí se liga, aí se fala. Então, quer dizer, isso é um grande perigo, porque a Bíblia fala, né, que a gente tem que ter cuidado com a raiz de amargura, que quando ela brota, ela perturba muitas pessoas. Então, isso parece bom, é como são obras da carne, como a fofoca, a pessoa está ali conversando sobre a outra e dá aquela alegria, ou então até a ira. Existe algo dentro da nossa carne que nos traz um estímulo e parece que a gente está fazendo a coisa certa, mas é uma motivação carnal e isso gera para a morte. Então, essa unidade, vamos dizer assim, essa comunhão, isso é um perigo, isso é uma bomba, é lógico, porque as pessoas não trataram lá no passado. Então, eu entendo que é o seguinte, na maioria das vezes que há uma mágoa com a figura do pastor e às vezes nem houve uma atitude errada do pastor, às vezes houve, às vezes não houve. Ou uma contaminação também, a pessoa ouve algo, se contamina. Eu acho que a maioria dos problemas é de paternidade. Inclusive, a gente sabe que isso é uma crise, não só nacional, mundial, e agora, inclusive, né, existe já projetos tramitando para que seja removido o nome pai e mãe, olha só, e seja colocado responsável 1, responsável 2. Ou seja, não só a família está sendo, vamos dizer assim, não só já está desintegrada, porque hoje você na sua igreja, você pergunta, quem é essa pessoa, quem são seus pais? Não, eu morei com a minha tia e eu sou filho do 2º casamento, esse irmão é irmão, mas não é do mesmo pai. Quer dizer, você nem sabe de onde vem, é uma desintegração geral. Então, como é que uma pessoa que cresceu nesse ambiente, nessa estrutura, vai conseguir se sentir protegido na figura de um pai, de um pastor, de paternidade? Então, ela já entra com isso. Não reconhece isso. Né? Então, isso tem que ser tratado. Eu acho que as igrejas hoje talvez tenham que criar uma estrutura... E eu ia tocar de fato nisso, né? E a gente vê a igreja, vai cuidar da minha vida espiritual e tudo, embora precise ter um trabalho mesmo aí, como você falou, desde raiz. E aí, querendo ou não, a gente está falando, algo. Por isso a briga, acho, da igreja, de evangélicos e, vamos dizer assim, de tradicionais, porque às vezes católicos também brigam por isso, de manter a unidade e a estrutura familiar, porque a gente acaba vendo que família desestruturada, igreja desestruturada. Não sei se estou falando besteira, mas família onde as pessoas são magoadas, isso vem para a igreja, sua são primeira crentes igreja magoados. É a sua casa, a sua família. Então, é um desafio, né? Porque a Bíblia fala, Paulo disse para Timóteo que como é que alguém pode governar bem a igreja de Deus se não governa bem a sua casa? Então, quer dizer, ele já começa ali, ele vai ter que, o próprio líder, o próprio pastor vai ter que dar conta da sua casa. Isso também é um desafio. Né? Ele olhar para a sua casa. As igrejas que estão em células, em grupos pequenos, a gente fala, né? Sua primeira célula é a sua casa. Então, em vez de a gente querer ganhar o mundo, a gente tem que primeiro ganhar a nossa casa, né? Então, igual um pastor, já faleceu, o apóstolo Melvin, ele dizia, bem interessante, eu não quero ser igual Noé, que manteve a sua casa, guardou a sua casa, mas perdeu o mundo inteiro. Nem quero ser igual a Davi, que ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua casa. Interessante, porque, você vê, Absalão também, entre aspas, saiu da igreja, da liderança de Davi, e se revoltou. Mas olha onde era o problema, foi ali no comportamento só do pai? Uma coisa lá de trás, quer dizer, uma coisa talvez até geracional, uma infiltração. Davi abriu uma brecha, e a Bíblia deixa claro, ele perdeu o primeiro filho, depois veio Absalão. Quer dizer, Absalão ele se revoltou, seria alguém que dividiu a igreja, vamos dizer assim, sendo filho, alguém criado. Então, não adianta a gente caminhar com uma pessoa há muitos anos e depois achar que, como ele fez isso comigo?
Porque às vezes tem algo dentro lá, tem uma bomba para explodir. Sabe o que eu vejo também, André? Assim, indo lá para o começo das coisas, né? A questão do esclarecimento, a questão da ilusão com a igreja em si. Vou explicar isso aqui. O que ocorre, na maioria das vezes, a gente faz gabinete, o pastor vai concordar. A pessoa, na verdade, pastor, mas não existe mais ingênuo. Existe nesse aspecto, existe. O que a pessoa olha para a igreja? A pessoa está no mundo, é uma bagunça, um querendo matar o outro, paga na mesma moeda. Ela olha de fora o evangelho, ela vê assim, fala, poxa, lá é tão legal. Eles falam manso, homem abraça homem. Rapaz, eles dão a paz do Senhor, eles falam delicado. Caramba, até a voz deles são assim, meiga. Pessoas boas. Existe isso no inconsciente das pessoas. Expectativa, né? Poxa, elas vão para a igreja recebida com aquele amor. Elas falam, que lugar perfeito. Aí dá o cartão com a senha. Aí tira no nome do outro. Aí vem os aproveitadores, olha, fala, primeiro amor, tá na... Né? Tem os que estão ali para se aproveitar. Acontece que a pessoa, no momento, se desencanta. Quando o nome dela é envolvido na primeira fofoca. Quando o irmão que ela tirou um bem para ele não paga. Quando o cheque que ela emprestou para aquela irmãzinha que rodava no poder, que entregava a profecia para ela. Compra um negocinho no cheque para mim. Claro, irmã, toma um talão. Ela tá naquele mundo ainda ilusório de que os crentes são muito bons, são perfeitos. E quando ela vê que a ficha cai, tem casos que a pessoa não quer nem saber de passar perto de uma igreja e cumprimentar um crente. Porque teve Eu trato uma pessoas experiência frustrada. Extremamente traumatizadas. E outro aspecto, aquela igreja que prepara sobre o sistema. Que sistema? Sistema de fazer um número. Eu quero quantidade. Eu não quero dar o evangelho com verdade. Eu não quero dizer que o evangelho, que o reino de Deus, é tomada à força. Eu quero dizer que ele vai ser próspero, se ele é o dar e receber. Né? Eu quero o evangelho da barganha. Tá assim, ó. Né? Do leva o objetinho, materializa a fé, eu quero aquilo. Só para encerrar. Então essas pessoas, elas se baseiam nisso, não na palavra. A palavra é Jesus morreu na cruz por mim. Eu vou pagar um preço, eu vou ter aflição, eu vou ter problemas, mas eu vou vencer, como Jesus venceu o mundo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Foi interessante que nós já fizemos uma pequena transição e você entendeu. Começamos falando, olha, André, tem muita gente que traz isso de casa. Às vezes a pessoa vem com dificuldade de autoridade de casa e tudo, então qualquer movimentação do pastor da igreja sobre a autoridade não é bem aceita por ele, e ele se magoa assim como magoaria na casa dele. Já o pastor Carlos assumiu, André, também tem um lado de igreja, às vezes os membros, um pastor, uma doutrina mal colocada vai sim magoar e machucar um crente, que está esperando que ele vá ali para resolver a vida dele, e ele fala assim, 10 passos para resolver a vida. Ele faz os 10 passos e não resolve. E ele se desencanta, ele fica machucado. Qual é também a responsabilidade? Porque às vezes muitas pessoas se magoam com a igreja, ou relacionalmente com um irmãozinho que não se dá bem com ele, teve algum problema, ou doutrinariamente. E aí, como é que se resolve isso? De quem é a culpa? Vou para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.